Glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Mais um dia nos fez o Senhor. Logo, logo vamos estar aí falando sobre o profeta Ezequiel. Esperar entrar o resto do povo. Glória a Jesus. Deus seja louvado, né? A paz do Senhor Jesus, Dona Fátima. Amém? Deixa eu compartilhar aqui o link lá com o grupo da igreja. Só um minuto. Pronto. Compartilhar com os demais grupos aqui. Entrou mais uma pessoa, Pai do Senhor Jesus. Estamos para falar hoje dos profetas maiores, né? Estamos agora fazendo o estudo do profeta Ezequiel. Iniciamos com o profeta Isaías, Jeremias, agora o profeta Ezequiel. Deus seja louvado, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. É só bênção, tempo chuvoso, abençoado por Deus. Vamos entrar em oração já já, para iniciarmos mais essa live, para a glória de Deus, né? Falar um pouco do profeta Ezequiel, né? Resumir um pouco mais a história de Ezequiel, o seu chamado, né? A sua vivência, né? Dentro daquilo ao qual o Senhor chamou. Então nós vamos falar um pouco dele hoje, em nome de Jesus. E vamos estar na próxima live encerrando, né? Encerrando pelo menos os profetas maiores. Nós vamos encerrar na próxima live, né? Porque são 4 profetas maiores, né? A paz do Senhor Jesus, Obreira Maria, Dona Fátima, paz do Senhor, glória a Deus. Irmãos que puderem, compartilhe aí no zap de vocês, aqueles que estão entrando aí, que não dá pra gente ver que a pessoa entrou, está visualizando, mas a gente não sabe quem é. Pra gente saber quem é, por favor, entra aí no comentário, dá aquele boa noite ou aquele a paz do Senhor, para que nós possamos estar apresentando você também, né? Aí na live juntamente conosco. Tem alguns irmãos que estão trabalhando hoje em nome de Jesus, mas a glória do Senhor. Esse estudo é um estudo muito bom, né? Para todos nós, é um estudo importante, né? Para a glória de Deus. E eu queria iniciar essa live com uma oração. Eu vou aqui somente fazer mais um compartilhamento rapidamente, para que possamos atingir mais pessoas, né? Em nome de Jesus. Compartilhar aqui com o povo aqui, o Facebook. É bênção pura. Conhecer a palavra do Senhor é sempre bom, né? Nos aprimorarmos é sempre importante. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando então, né? Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Aqueles que não puderam estar, é porque estão trabalhando, né? Se tiver alguém assistindo essa live com você, bota aí no comentário aí: pastor, eu estou aqui com fulano, estou aqui com ciclano, está assistindo juntamente comigo, só para eu saber quem está com você, quem está do teu lado, assistindo juntamente contigo, amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando para a glória de Deus. Pai,
Em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concede, ó Pai, esse final de dia, ó Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Toma, Senhor, esse estudo nas Tuas mãos, ó Pai. Profetas maiores e menores, que possamos falar, Senhor, aquilo que convém da Tua palavra, aquilo que convém do Teu agrado. Senhor amado, que, ó Pai, cada um daqueles que estão sendo alcançados, ó Pai, venham tomar posse, Senhor, dessa semente, venham tomar posse dessa bênção, venham tomar posse, ó Pai querido, desse aprendizado, Senhor. E, ó Deus querido, Deus amado, que possamos obter a cada dia mais conhecimento, ó Pai, da Tua palavra. Essas bênçãos e vitória, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, tem muita coisa que eu, desde o início do estudo, né? Isaías, Jeremias, e agora estamos falando aí de Ezequiel, nós não colocamos, né? Tem muita coisa que nós não falamos, né? Porque eu não vejo muita necessidade, né? São coisas assim que teólogos, né? Muitos teólogos usam, né? Vários termos. Eu não costumo falar na linguagem de teólogo, né? Porque uma linguagem de teólogo é uma linguagem que muita gente não entende, né? Então eu prefiro falar de uma forma que os irmãos possam entender, que os irmãos possam compreender e que os irmãos possam colocar em prática, né? Então, iniciando, é claro, o estudo sobre o grande profeta, né? Profeta Ezequiel, né? Foi um profeta aí que foi muito usado, né, por Deus, né? Para quem não sabe, Ezequiel foi um profeta que teve muitas visões do Apocalipse. Aqueles que fazem estudos, né, da escatologia bíblica, que é uma matéria que está relacionada à teologia, e está relacionada ao Apocalipse também, sabem que para estudar o Apocalipse, você tem que estudar alguns livros do Velho Testamento. E um desses livros é o livro de Ezequiel, né? Ezequiel, ele teve muita visão do Apocalipse. Eu quero dizer que aquele que tem dom, né, aquele que tem o dom de visão, o dom de revelação de Deus, né, tem que entender alguns fatores muito importantes, né? O primeiro fator que a pessoa tem que entender é que toda a visão é por um tempo determinado. Ela não tem dia, ela não tem hora, ela não tem assim exato, né? Um dia específico para o acontecimento. O mais importante é que vai acontecer. Tudo aquilo que Deus mostra para os seus profetas é algo que vai acontecer. Necessariamente, nós vemos aqui em várias profecias, né, que Deus tomou Ezequiel em profecia. Nós não vemos em nenhum momento Deus falar para Ezequiel, né, que, olha, dia tal vai acontecer isso, né? Não. Simplesmente Deus disse que vai acontecer. Isso é um fator muito importante. Por quê? Porque o nosso relógio, o nosso tempo, irmãos, é um tempo. O tempo de Deus é outro. O relógio de Deus é diferente do nosso. Então tem muita gente que tem, às vezes, visão, revelação, aí quer ficar botando data nas coisas. E isso não é algo assim aplausível, não é algo certo. Por quê? Porque, veja bem, se o relógio de Deus é um, e ele age da forma dele, no horário dele e do jeito dele, não é da nossa, Deus ele jamais vai se basear com o nosso tempo. Então, o tempo do homem é um, o de Deus é outro. Então o profeta Ezequiel, ele sabia disso. O profeta Ezequiel, ele sabia disso. O profeta Ezequiel, ele se colocou, né? Para quem não sabe, o profeta Ezequiel é filho do sacerdote Buzi, né? E Deus não escolheu qualquer um para ser profeta. Deus escolheu alguém que já estava sendo instruído no caminho, aquele que estava sendo designado no caminho do Senhor, né? Preparado, né? E o Senhor o chamou para esse ministério, que é o ministério
profético, né? Ezequiel, ele profetizou muito, muito. E no 5º ano do rei Joaquim, ele assumiu esse posicionamento dele de profeta, né? Ele tomou posse, né? Colocou em prática, e um dos quesitos, né, do ofício do profeta é sempre falar aquilo que Deus manda falar. Ele não vai acrescentar e ele também não vai tirar, né? Todo profeta, quando ele vai falar algo, quando ele vai dizer o que Deus manda entregar, ele não vai acrescentar e ele não vai tirar. Ele tem que entregar justamente aquilo que Deus ordenou. Eu queria convidar você para a gente dar uma lidinha na palavra de Deus. Convido você a abrir lá em Ezequiel, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, tá? 3:17. O profeta Ezequiel, ele é conhecido como Atalaia, né? O Atalaia, ele é responsável para levar a mensagem, né? De conduzir, né? De levar a palavra do Senhor, né? E ele tem que falar tudo aquilo que Deus ordena. Então vamos ler aqui, que é interessante você ler e observar a Escritura, que é muito fácil a gente ficar falando e não mostrar na palavra, tá? Então vamos lá. Ezequiel 3:17 diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirá a palavra e avisá-los-á da minha parte. Então, nós vemos aqui que o profeta, ele recebe de Deus a mensagem, da boca de Deus, ele recebe a mensagem. Para ele receber a mensagem da boca de Deus, obviamente ele tem que ouvir, né? Isso é algo muito interessante, muito importante. Então ele ouve o recado de Deus e ele leva o recado de Deus. Só que o que acontece? É como se diz, né, que há muito dado, há muito será cobrado, né? Ou seja, quando a pessoa recebe uma responsabilidade desta forma, né, a esta altura, de ser um profeta, a responsabilidade é muito grande. Ai dele se estiver mentindo, ai do profeta que falar o que Deus não falou, porque o próprio Deus há de cobrar e requerer isso dele. Então, olha só a consequência daqueles que não falam do amor de Deus para o seu próximo, daqueles que não anunciam o evangelho para o seu próximo. Vamos continuar lendo para a gente ver como Deus usou esse homem para nos deixar esse recado para nós também. Então o recado serviu para o povo de Israel lá naquela época. Aqui foi uma chamada que Deus deu nele lá, né? Se você levar a palavra, eu não vou requerer das tuas mãos o sangue desta pessoa. Mas porém, se você não levar, eu vou requerer o sangue desta pessoa das tuas mãos. Vamos continuar lendo que vocês vão ver isso aí. Vamos lá. Versículo de número 18. Diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha como Deus fala. Isso aqui é para pastores, isso aqui é para bispos, isso aqui é para apóstolos, pessoas que têm responsabilidade, como a responsabilidade de profeta, que hoje quem exerce esta função são essas autoridades espirituais. Então, assim, a quem é muito dado, é muito cobrado, é como eu lhe falei. Então, Deus ele deixa ciente que a responsabilidade ela é pessoal de cada profeta, de cada pessoa, de cada ser. Aqui eu falo como uma autoridade, mas a palavra aqui é a todos que se consideram profeta. Ou seja,
a todos aqueles que são chamados pelo Senhor, se arrepende dos seus maus caminhos, se converte ao cristianismo e decide seguir a Deus. Esses são chamados também profetas, né? A gente chama de profeta também. Por quê? Mesmo que não tenha um cargo eclesiástico, é conhecido como profeta também. Por quê? Porque o profeta necessariamente, ele não precisa ser um pastor, né? O pastor até exerce essa função também. Só que o profeta pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser o profeta. É só se deixar ser usado por Deus. De Deus transmitir o recado e a pessoa ouvir se quiser. Se a pessoa não ouvir, o problema é da pessoa. Mas o mais importante é que você ouviu a voz de Deus, obedeceu e foi lá e entregou o recado. Isso é o mais importante. Porque o dia que essa pessoa morrer, Deus não vai cobrar de você a vida dela. Porque você fez a sua parte. Olha o que ele diz no verso 19. Olha o que diz aqui. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da tua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Olha só que coisa, olha que responsabilidade nós temos. Responsabilidade essa de nós não sermos omissos. Mas de quando nós estivermos perto de alguém e Deus mandar falar algo, nós temos que falar. Pode ser um familiar, pode ser o que for. Pode ser que você até sinta e veja, caramba, mas se eu falar, vai machucar, vai magoar, vai entristecer, não. O que mais importante para você é a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua salvação, do que você ser omisso, de querer proteger alguém, né? E não querer entristecer por causa da palavra que o Senhor manda você levar para a pessoa se arrepender do pecado, e você não faz, e aí o que acontece? Deus vai cobrar de você porque você não falou nada. Então, nós, né, Pai do Senhor, estou vendo aqui, tia Yara está aí presente, amém? A paz do Senhor, tia Yara. Giovanni agora é primo, é o meu primo agora, né? Glória a Deus, né? Casou com a minha prima Rayane. Louvado seja o nome do Senhor, família crescendo, glória a Deus, né? Deus seja louvado na tua vida, meu irmão. Então, o ofício do profeta é muito importante, irmãos. Quando nos deixamos ser guiados por Deus, passamos a estar em paz com o Senhor. Agora, quando nós nos omitimos, nós perdemos essa paz, né? Nós passamos a não agradar a Deus mais, porque quando somos desobedientes, nós já nos desviamos do caminho do Senhor, e não é isso que o Senhor quer. E o profeta Ezequiel, ele sabia a condição do povo de Israel, ele sabia que Israel estava em pecado, ele sabia que Israel vivia tropeçando, vivia pecando contra Deus, né? E mesmo sabendo que tinha familiares no meio do povo de Israel, familiares inclusive dele mesmo, ele não se deixou levar. Ele foi lá e tocou a trombeta e falou mesmo. Por quê? Porque é melhor falar do que perder a oportunidade de um dia, quando for partir, de partir indo para a eternidade, não indo para outro lugar, né? Que a Bíblia fala, né? Que existe um lugar, né? Ao qual o bicho não morre, né? Que o fogo não se apaga. Não é isso que Deus quer para nós. É claro que nós temos escolha, nós temos poder de escolha, de querer estar com Deus na eternidade ou de querermos estarmos na morte eterna, que é uma morte que não tem fim, é um sofrimento eterno. Então, o ofício do profeta é esse, é de não querer estar num lugar tenebroso, mas também de não querer isso para o seu próximo. Isso é o ofício do profeta. O ofício do profeta é ter misericórdia. É saber, a pessoa usa um termo aí no mundo chamado empatia, né? Empatia, né? Que está relacionada à misericórdia, você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o evangelho é isso. Jesus fez isso. Jesus, quando veio na terra, a primeira coisa que ele fez é se colocar no lugar do outro. A todo tempo, enquanto pessoas estavam falando, pô, você está sentado aí no meio de pecadores, você está fazendo o que aí? Né? Aí ele diz, eu não vim salvar os sãos, mas vim, né, aos perdidos. Né? Aqui a diaconisa Calcinene acaba de entrar, a paz do Senhor também. Então nós vemos aqui, irmãos, que existe uma série de coisas
que o verdadeiro profeta e profetiza, né? Hoje tem mulheres, né, que são usadas por Deus, que Deus usa de forma poderosa, né, com ousadia no Espírito Santo, né, homens também que dão lugares e fala mesmo aquilo que Deus manda falar. Isso é louvável, porque você se importa com o outro, você não quer que o outro caia na morte eterna, você quer que o outro viva eternamente, assim como você também tem essa oportunidade. Então, irmãos, esse é um verdadeiro ofício do profeta. Ninguém me perguntou aqui, por exemplo, sobre o Buzi, né? O sacerdote Buzi, que era o pai de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ao qual nós estamos falando. Então é só você ir lá no capítulo 1 de Ezequiel, no verso 13 está registrado lá sobre esse sacerdote, né, que ele era pai do profeta Ezequiel. Então é muito interessante que quando nós instruímos os nossos filhos no caminho que devem andar, eles vão continuar no caminho, eles vão permanecendo no caminho. Então nós pegamos esse exemplo aí do profeta Ezequiel, que é um exemplo muito tremendo, assim como de Isaías também, né? Isaías também veio de uma linhagem, né, da casa do Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender que ser profeta não é fácil. Não é fácil, mas é melhor nós tentarmos ser, fazendo a vontade do Senhor, do que nós queremos fazer a nossa própria vontade. O profeta também ele tem que ter muito cuidado com as emoções. As emoções do coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Então nós temos que ter cuidado com certas profecias que rolam por aí, com certas coisas que estão rondando por aí, né? E a Bíblia diz que nós devemos analisar a profecia, tá ok? E não julgar o profeta, mas sim analisar bem a profecia, né? Para nós não fazermos errado, de forma errada. Então avalie a profecia, através da palavra de Deus, você vai saber se a profecia procede de Deus ou não. Se a profecia vem de Deus ou não, você vai discernir isso através do Espírito Santo e através da palavra. A palavra de Deus está aí, irmãos. Muitos não verificam, muitos não estudam, muitos não analisam a palavra, né? Santo jejum contra coronavírus, é para que haja paz no país, é para que os demônios lá que lideram Brasília corram, é jejum por um monte de coisa, né? Já é o segundo jejum que fazem em menos de 2 anos, jejum nacional. Eu particularmente, eu tenho muitos amigos pastores, né, que estão nesse jejum aí. Não estou falando exatamente deles, mas eu estou falando aqui que às vezes a falta de conhecimento faz com que nós venhamos a cair num abismo sem fim e a cair na contradição do inimigo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, qual é, disseram que é uma profecia, né, que tem que fazer jejum, porque senão vai acontecer isso, aquilo, outro. Aí eu digo para você, né, vamos lá, o que Jesus nos ensina sobre o jejum, né? Vamos analisar, conforme eu falei, nós temos que avaliar a profecia, e não de onde vem a profecia do profeta. Mas vamos lá, vamos avaliar a profecia. O que Jesus disse sobre o jejum? Por exemplo, né, Jesus, quando fala lá em Mateus, né, a partir do verso 6, né, ele fala muita coisa ali, mas ele fala em particular sobre o jejum, né, ele ensina para que é o jejum. Eu não tenho que aparentar estar fazendo jejum. Se eu não tenho que aparentar estar fazendo jejum, isso quer dizer o quê? Jesus ali não está falando em parábolas, Jesus não está falando em enigma, Jesus está falando de uma forma compreensiva e objetiva ao meu e ao teu coração. Eu vou até abrir lá, né, para nós lermos juntos. Depois nós vamos voltar aqui para Ezequiel, que é um estudo muito profundo e está dentro daquilo que nós estamos falando. É sobre profecia, né? Glórias ao nome do Senhor.
Olha aqui o verso 16 do capítulo de número 16 fala. É muito tremendo isso aqui, irmãos. Ó, e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto para que os homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas ao Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Olha só que coisa. Então, o que acontece? O que Jesus fala para nós? Se eu não tenho que aparentar e eu tenho que fazer um jejum para o Pai que está no céu, para que Ele veja, porque Ele é quem está em oculto, eu não tenho que falar para ninguém que eu estou fazendo jejum. Isso é um quesito número 1 para quem está jejuando. Eu não posso chegar e falar aos membros da igreja, todo mundo jejuando, eu não posso fazer isso. Vai de cada um querer fazer o seu jejum pessoal, porque jejum é consagração a Deus. Jejum é dedicação a Deus. Você está dedicando a Deus, não é a homens. Jejum não é para você adquirir bênçãos e vitórias. Jejum tem outras finalidades. Jejum tem outra. Primeira finalidade do jejum é queimar o pecado que está na vida do ser humano, na nossa vida. Se você tem algum pecado que impede você de fazer alguma coisa, você faz um propósito de jejum diante de Deus. Você faz um jejum diante de Deus, né? Só que o jejum que você vai fazendo é um jejum de tolo. Porque tem uns jejuns aí que é jejum de tolo, que tu para e vai fazer outra coisa. Não. O verdadeiro jejum diante de Deus é o que Jesus falou aqui. Você pega ao teu Pai que está em secreto, ou seja, eu faço jejum a Deus, homem nenhum tem que saber, ninguém tem que me dizer que eu tenho que fazer jejum. Eu, como crente, eu tenho que, por obrigação, fazer jejum. Certo? Eu não digo todos os dias, irmãos. Eu estou falando aqui que nós temos que nos dedicar sempre um jejum a Deus. Isso quer dizer, jejum é sacrifício, né? É dedicação. E aí você vai se dedicar a Deus aquele período. Bom, vou fazer um jejum, vamos supor aqui, vou fazer um jejum de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. É um jejum. Só que nesse período que você estipulou diante de Deus, você não vai ter contato com ninguém, certo? Ninguém pode atrapalhar a tua comunhão com Deus. Você vai ficar dentro do seu quarto ou dentro da igreja sozinho, orando, lendo a palavra, louvando a Deus. Isso é jejum. Isso é jejum. Certo? Isso é um jejum agradável a Deus, que chega lá em cima como cheiro suave. Esse é o verdadeiro jejum. E o verdadeiro jejum, ele tira o vício, tá certo? Do ser humano. Se eu estou jejuando, se eu tenho algum vício, esse vício é jogado por terra. Deus me ajuda a vencer esse vício através do jejum, tá certo? Eu posso expulsar cascas de demônios. Existem várias categorias de demônios. Existe uma hierarquia até nos demônios. Os demônios mais brabos só podem ser expelidos através de jejum e oração. Então é o segundo quesito do jejum. Irmãos, não existe jejum para bênção, para vitória. O que Jesus fala lá em Mateus 24 é algo muito, muito tremendo que nós temos que observar. Jesus fala, lá a partir do verso 12 diante, Jesus fala tanta coisa, mas Jesus tem algo que me chama a atenção, que Jesus fala que nós, né, nos últimos dias seríamos massacrados, seríamos presos, seríamos caluniados, né? O amor de muito iria se esfriar. Jesus fala tanta coisa, e tem gente querendo paz na terra. Tem gente querendo fazer jejum para ter paz na terra. E Jesus está falando que isso é cumprimento bíblico. Então quem faz jejum para impedir isso, está querendo impedir o quê? A palavra de Deus se cumprir. É isso que eu tenho a dizer. Então tem certos profetas que falam certas coisas que a profecia não vem de Deus. Vem dele mesmo, vem do sentimento dele. Vem sabe, do entendimento tortuoso
de geração em geração, que foi passado para ele de geração em geração de forma errada. E na verdade, tudo que nós precisamos aqui, ó, a maior riqueza que nós temos, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus. Tudo que você precisa para sobreviver e viver na terra é isso aqui. Você não precisa de homens, você não precisa de mulheres, você não... Meu irmão, você precisa disso aqui. A maior profecia é a palavra. Tá certo? Então, irmãos, em nome de Jesus, cuidado com certas profecias aí. Fazem esse tipo de profecia, no caso aí, profecia, né, relacionado a Brasília, profecia de jejum contra o coronavírus, contra isso, para que não haja mais mortos, para que não sei o que. Irmãos, você pode orar para que não haja mais mortos, você não precisa fazer jejum para isso. Você não precisa fazer jejum para isso. A sua oração é o que basta para Deus. Jejum não é para você ali orar em jejum para pedir a Deus, porque as pessoas confundem as coisas e acham que o jejum te dá uma autonomia maior. É como se você estivesse furando fila no céu para que a tua oração fosse respondida mais rápida. Muita gente é equivocada nisso aí. Oração é uma coisa, jejum é outra. Oração e jejum são coisas distintas, diferentes uma da outra. Tá entendendo, irmãos? Oração é falar com Deus. Jejum é dedicação a Deus. Você tá abrindo mão de desejos, de vontade de comer certas coisas, né, de ver uma televisão, um certo programa. Isso é jejum. Você está deixando de botar coisa na tua boca que você gosta. Isso é jejum. Tá entendendo? Você está abrindo mão de ficar um pouco com a família para você se dedicar a Deus em jejum. Isso é o verdadeiro jejum. Não existe outro tipo de jejum. Então, irmãos, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui, Rainha Esté pediu para jejuar, cadê? Deixa eu ver aqui, já botaram outra coisa aqui, peraí, para jejuar na presença do rei, para que todos jejuassem por ela. Ah, sim, a obreira Maria fez uma colocação aqui de Esther, capítulo 4, verso 16 e 17, né, que é a proclamação lá que ela proclamou um jejum, porque o povo dela foi ameaçado, né, de serem mortos, destruídos, né, aniquilados, e Esther faz uma convocação, né, ao povo de jejum, né, ela faz uma convocação de jejum, mas o jejum que ela proclamou ali era algo pessoal dela. Era algo pessoal dela. Ela pediu para orar por ela, mas na verdade era algo pessoal dela lá. Alguma insegurança ela sentiu para falar com o rei. Porque se nós olharmos bem as histórias, nenhuma mulher, nenhuma rainha podia se chegar diante do rei. Era o contrário, era o rei que convocava as rainhas. Nenhuma rainha podia se chegar diante do rei de qualquer maneira ou de qualquer jeito, mesmo sendo a esposa. Certo? Ela tinha medo, insegurança de chegar ao rei. Aí ela proclamou, ela pediu apoio, força, né, do povo, que ainda existia alguns ali que estavam ainda na tradição, né, judaica, né, alguns que levavam a sério ali, proclamar o jejum para que Deus ajudasse ela a conseguir, a dar uma estratégia para ela conseguir chegar ao rei. E ela conseguiu chegar ao rei. Mas isso aí foi algo de insegurança da parte dela, porque ela mesmo poderia ter feito o jejum dela e conseguir de qualquer forma chegar ao rei. Certo? Então aí Deus teve misericórdia e tudo mais. Mas houve vitória, mas muita gente morreu também. Se você ler a história toda, você vai ver que, na verdade, ela não conseguiu livrar todo mundo. Tá certo? A lei, no caso ali, o que já estava determinado, era a morte do povo judeu. Muita gente morreu, mas foi espada contra espada. Essa foi a estratégia que Esther aderiu junto ao rei
para que o povo viesse a se defender. Ela só queria chegar ao rei para tentar reverter a lei. Mas como ela não poderia reverter a lei, né, a Bíblia diz lá que o rei falou, então que seja espada contra espada. Então que o povo pelo menos se arme e se defenda. Foi isso que aconteceu. Tá? Então é uma questão totalmente distinta, diferente. Muitas pessoas, né, usam outros textos também, né? Não digo aqui a irmã Maria, né, em si aqui foi uma dúvida que ela teve, espero que eu tenha conseguido esclarecer, né? Mas existem outras pessoas que usam alguns versículos, né? E a gente sempre fala, irmãos, pega e lê o texto todo para você compreender direitinho, né? Porque um texto isolado, a gente pode falar o que quiser dentro desse texto isolado. E na verdade, a gente não pode pegar texto isolado, a gente tem que ler o contexto, né, todo, ler toda a história para compreender o que realmente de fato aconteceu. O que está acontecendo no Brasil hoje, vamos orar para que, meu irmão, não adianta, a Bíblia diz o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, certo? É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, tá certo? A Bíblia diz que tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, pestes, Jesus falou lá, Mateus 23, pestes, pragas, mortandade, tudo isso ia assolar o mundo. Eu vou orar para que acabe isso, eu vou orar para que, se a Bíblia diz que vai acontecer, eu tenho que orar para que Deus tenha misericórdia do povo. A única oração que nós temos que fazer é para que Deus abra os olhos daqueles que estão cegos, perdidos, para aqueles que não estão buscando ao Senhor, perdeu a intimidade com Deus, abandonou o Senhor, né, precisa estar numa igreja, não está, tomar uma decisão séria de estar na presença do Senhor para que Deus faça a obra por completo. E aí sim, a nossa oração é a favor do ser humano. A nossa oração não é contra pestes, pragas. Não, irmãos, a nossa oração aqui, né, até porque pestes e pragas são coisas que vão vir, vai acontecer, cumprimento bíblico. É claro que se chegar alguém até nós com a enfermidade, nós vamos orar para que Deus cure. Mas a gente está orando pela pessoa, é diferente. Tá certo? O que muitos estão invertendo hoje são os valores da palavra. Para onde é a oração? A oração é para quê? É para apartar os cumprimentos bíblicos? Está fora da palavra. Porque a Bíblia tem que se cumprir. Então isso é um ponto. Então nós vemos isso no decorrer da jornada do profeta Ezequiel. E eu queria também ler com você, deixa eu abrir aqui, Ezequiel 23, 27. Ezequiel 3, 27. Ezequiel 3, 27. A palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Eu falei que ia ser um pouco extenso porque a história dele é grande. Ainda fiz um resumo mais para a gente poder compreender melhor, né? 3:27 diz assim: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Então, o próprio Deus falou isso para Ezequiel, que ele colocaria a sua palavra na vida de Ezequiel, e Ezequiel, como bom servo, como bom profeta, levaria esta palavra. E é interessante você ficar com isso também. Doe a quem doer, meus irmãos. A paz do Senhor, obreiro Damião. Irmãos, doe a quem doer. Pode ser familiar, pode ser prima, tio, tia, avó, avô, mãe, seja o que for, papagaio, né? Vizinho, vizinha, seja o que for. A verdade tem que ser falada. Se Deus falou, você tem que abrir a boca e falar. Sonhou, vai lá e fala que sonhou e acabou. Pronto, acabou. Se Deus está mostrando, acabou, irmãos. Não tem papo, não. Com Deus não tem conversa.
Ou a gente fala, ou a gente é obediente, ou a gente não é. E Deus deixa isso claro, capítulo 3 de Ezequiel, verso 27. Aquele que se der por avisado, ok, mas o que não se der por avisado é casa rebelde. Então Deus está falando para mim e para você nessa noite. Quem vai ouvir o que você falou, quem não vai ouvir, não importa. Seria uma boa se todos ouvirem. Glória a Deus por isso. Deus será louvado na vida de todos aqueles que ouvirem tudo aquilo que Deus falar através de você, através de mim. Mas Deus não será louvado na vida daqueles que fazem, né, de desentendidos, diz que Deus não está te usando, Deus não está me usando, né? Casa rebelde. Deus considera todos aqueles que não ouvem a palavra do homem de Deus como casa rebelde. Está entendendo? Casa rebelde. Vai para um lugar, vai para o outro e fica buscando profecia. Fica buscando profecia. E vai buscando um profeta. Vou buscar o profeta. Vou buscar a profetisa. Eu vou em vários. Aí vai buscando, vai buscando. Aí o diabo só contaminando, porque o diabo fala em língua dos anjos também. E aí é que está o perigo. Porque se nós, não estou dizendo que Deus não usa profeta, Deus usa profeta. Mas às vezes Deus avisa e dá um sinal, a pessoa ignora o sinal. E quando Deus avisa e dá o sinal e a pessoa ignora o sinal, coisa boa não vai acontecer. Isso é certo, coisa boa não vai acontecer. Porque Deus também, Ele cobra. Ele cobra de quem foi levado o recado e a pessoa não ouviu. Você acha que se a pessoa não ouve eu e não ouve você, você fica triste? Não fica triste não. Por quê? Porque se a pessoa não ouve você e não ouve a mim, não está deixando de ouvir você e a mim não. Porque o recado não é nosso, o recado é daquele que nos enviou. Está ignorando a voz do Deus Todo-Poderoso. Isso é um perigo. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que analisar a profecia e não julgar o profeta. E tem muita gente julgando o profeta. Temos que ir na profecia. E aí você vai ver se é real ou não, se é de Deus ou não. Porque a Bíblia por si mesma ela nos dá várias respostas para tudo. Eu não vejo nenhuma pergunta no mundo que a Bíblia não venha responder. É o livro mais atualizado do mundo. Além de ser o mais atualizado, é o mais vendido. Emana palavra de vida eterna. Nunca vi livro nenhum emanar palavra de vida eterna como a Bíblia. Tá certo? E o mais importante, ela é a poderosa boca de Deus. Então, quando alguém ignora o que o profeta fala, não fica triste não, irmãos. Porque não está ignorando você, está ignorando aquele que te enviou. Então isso eu queria deixar, porque isso está dentro do ofício do profeta, tá certo? E ofício da profetisa. Eu estou falando dos verdadeiros profetas e profetisas. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. O profeta Ezequiel ele é conhecido também por profetizar contra os falsos profetas. Capítulo 13, verso 2. Vamos ler? Capítulo 13, verso de número 2. Irmãos, lembrando, se tem alguém aí da igreja que... pastor, fulano está assistindo comigo, me avisa aí, porque eu quero saber quem está na live e quem não está, tá, irmãos? Avisa aí quem está assistindo aí com você, você bota aí nos comentários. Ezequiel, capítulo 13, capítulo 13, verso 2 e verso 3. Diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem os seus próprios espíritos e que nada viram. Olha só que coisa tremenda. Tem pessoas que não vê nada, mas fala que viu, né? Fala que viu árvore pegando fogo, fala que viu leão em chamas passeando no monte, fala um monte de coisa. Tem gente que fala muita coisa. Mas, enfim, irmãos, o que eu tenho a dizer para você é que cuidado com os falsos profetas, porque eles existem e eles estão no mundo.
E Jesus também falou sobre eles no capítulo 24 de Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou, mas não é. Então entenda que o falso profeta é aquele que fala tudo aquilo que é o real valor da palavra, ou seja, a palavra de Deus ela tem um sentido. A pessoa coloca a palavra em outro sentido, totalmente, ou seja, coloca ao seu bel prazer, à sua boa vontade, ao seu agrado, mas não o agrado de Deus. Então, esses são os falsos profetas. Então, como é que eu vou detectar um falso profeta? É quando alguém fala alguma coisa e não prova que está na Bíblia. É quando alguém profere a palavra do Senhor, mas ela distorce o real sentido da palavra. Tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos enganados. Não estou aqui dizendo que não existem profetas. Existem muitos profetas. Existem muitos profetas. Mas existem também os falsos profetas. O que nós não podemos esquecer é que o profeta Ezequiel, ele profetizou contra o rei de Tiro e, após profetizar contra o rei de Tiro, com a ordem de Deus, é claro, ele profetizou por quem estava por trás do rei de Tiro. Tá certo? Então, vamos abrir, vamos ler Ezequiel 27. Ezequiel 27. Então, Ezequiel é o profeta conhecido como profeta apocalíptico, né? Aquele que falou do Apocalipse. 26. Capítulo 26, depois 27. É o profeta também que recebe a revelação de Deus de como estava a vida do rei de Tiro, como ele estava se deixando levar pelo diabo, pelo nosso inimigo, né? E a Bíblia fala aqui, né? Filho do homem, versículo 2: visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. A profecia contra o homem, a pessoa do rei de Tiro, começa do versículo de número 1 do capítulo 26 e termina no versículo de número 21. A profecia contra aquele que enganou uma terça parte dos anjos do céu, contra o próprio diabo, que era o próprio diabo agindo por trás de Tiro, começa a profecia contra este ser no capítulo 27. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, levanta um lamento contra Tiro, e diz a Tiro que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor. Ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeito em formosura, no coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus convences de faias, de cernir, trouxestes cedros do Líbano para te fazerem mastros. Vamos pular aqui rapidamente, vamos ao texto que fala um pouco mais profundo sobre o nosso adversário, né? Capítulo, versículo de número, deixa eu ver aqui, capítulo 28, né? Deixa eu ver aqui, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor.
Versículo de número 13, 28, 13, né, que são 2 capítulos em seguida, falando do próprio inimigo, e logo em seguida vem aqui o capítulo 28, né, a palavra do Senhor, versículo 13, que diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, a topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas perfeito, eras em teus caminhos, desde o dia que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Não vou ler o resto que os irmãos já conhecem. Então, amados, nós vemos aqui que Ezequiel foi o profeta que teve essa revelação de Deus relacionada ao nosso inimigo, ao nosso adversário. Não só ele, como Isaías também. Eu não citei, né? Eu acabei esquecendo de citar Isaías 14, né? Que também Deus usou o profeta Isaías para falar do nosso inimigo também, uma revelação profunda, né? E Deus usa também profundamente o profeta Ezequiel nessa questão para falar, e até porque se ele não fosse usado, nós não teríamos essas informações agora, né? De saber aonde o nosso inimigo, qual era a responsabilidade real do nosso adversário, né? Quem ele era antes, como Deus estabeleceu ele, qual era a sua função. E muitos aí afora aí falam que ele era um maestro, né, do céu, né? Regiu um coral de anjos. Ainda procurei na Bíblia toda, ainda não achei esse capítulo nesse versículo. Se alguém souber aí, me avisa, que aí eu mudo até minha tese aqui, mas a princípio ainda não achei, né? Então, tá aí, né, a revelação de qual era a categoria angelical de nosso inimigo. Categoria única, né, querubim ungido. Existiam outros querubins, mas não como ele. Querubim ungido só tinha o nosso adversário. Então, amados, ele profetizou contra Tiro. Foi um homem muito usado por Deus, ousado. Foi o profeta usado para falar sobre espada também. A espada que estava já afiada, pronta, né, para descer sobre o povo de Israel, né? O profeta profetizou muita coisa, inclusive coisas que já aconteceram, inclusive quando Israel voltou a ser nação, né, de novo. E nós louvamos a Deus porque, conforme nós falamos no início do vídeo, cada profeta tem que entender isso. Quando Deus dá uma visão, quando Deus dá uma revelação, a pessoa tem que entender que não quer dizer que vai ser amanhã, que vai ser depois, que vai ser depois de amanhã, ou que vai ser dia tal, dia tal, dia tal. Não. Não adianta a gente querer ficar no espírito de adivinhação. Tá certo? O mais importante é saber que vai acontecer, contar, vai acontecer, e não querer ficar estipulando dia e horário, como hoje, né? Disseram aí um pastor aí, Ezequias, se eu não me engano o nome dele aí, né? Tem várias igrejas espalhadas por aí, aí falou essa profecia, nós analisamos a profecia dele e vamos lá, estamos no dia 30, né? Hoje, a profecia ao qual ele fala que ninguém podia estar andando na rua, que todo mundo tinha que ungir as suas casas e tal, enfim, vamos lá, né? Deixa Deus trabalhar, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor, né? Porque o Senhor, ele está conosco, ele está contigo aí. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra, né? Então você que é de Deus, você que realmente, de fato, está ligado no Senhor, você tem a proteção do anjo do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família. Não tem praga nenhuma que venha entrar na sua tenda, porque você teme ao Senhor, você habita no esconderijo do Altíssimo, e a Bíblia é bem objetiva em dizer que a sombra do Onipotente descansará na sua vida. Então, se você crê, dá um amém aí, um glória a Deus em nome de Jesus, né? Deus seja louvado. A internet de alguns caiu aqui, né? Os que puderem, compartilhe, meus amados, compartilhe aí a live, ajuda aí
a divulgar essa live. Tem pessoas sem conhecimento, tem pessoas que não conhecem, né? Não tem acesso à informação, mas esse vídeo pode abençoar alguém, esse vídeo pode edificar uma pessoa, não é verdade? Então é muito importante. Eu vou orar por você, vou orar aí pela tua família, em nome de Jesus, agradecer a Deus por mais essa live, lembrando que amanhã estaremos fazendo uma live lá na igreja, né? A live será diretamente da sede, nós vamos estar transmitindo uma live de lá, em nome de Jesus. Peço que os irmãos nos ajudem, né? Esteja conosco na live. Entrou na live, já compartilha logo, já sai compartilhando com todo mundo, né? Vamos encher a live de pessoas, né? Vai ter oração da fé na live, amém? Oração mesmo, irmão. Vai ter muita oração na live, vai ter palavra de Deus. Amanhã é culto de doutrina e ensinamento da palavra, amém? Você poderá estar interagindo conosco, né? Se tiver alguma dúvida na palavra, você pode estar perguntando na live também, que nós vamos estar te respondendo, amém? Em nome de Jesus, né? Deus está no controle, irmão, de todas as coisas, né? Deus está no controle. A partir do próximo domingo, estarei levando a ceia para os irmãos. Eu vou combinar com os irmãos um local, tá? Um local para que nós possamos estar levando a ceia. No caso da Dona Fátima, né? Temos aí a Dona Fátima. Nós vamos estar, porque eu tenho que fazer a oração, né? Nós vamos fazer a oração e vamos... eu vou estar deixando a ceia na casa de cada um. Vou deixar com a Dona Fátima, depois eu vou lá na Maria, deixo da Maria e o do Damião lá, os irmãos que forem participar. Isso, estou falando de domingo já estou antecipando o domingo, tá, irmãos? E aí nós vamos ceiar todos juntos. Eu vou estar ministrando na igreja a ceia do Senhor. Até lá os jovens já cantaram, já foram para suas casas, já conectaram a live e vão estar aguardando para a Santa Ceia do Senhor, né? Que será ministrada através da live, em nome de Jesus. Então eu peço que todos estejam com celulares carregados, né, prontos para esse momento, em todas as lives, irmão. Live de quarta, live de sexta, live de domingo. Vai ser bênção de Deus. Eu vou estar orando por você agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Queremos, ó Pai, nesta oportunidade, agradecer ao Senhor por todos aqueles que participaram da live. Toma aí, Senhor Giovanni, toma a Rayane nas tuas mãos, toma o Brian, toma o Richard, toma, Senhor, a Lavínia, Senhor, toma, ó Pai querido, Deus amado, a Eloá, ó Deus querido, os filhos lá o filho do Giovanni, ó Pai, toma também, Senhor, ali, Senhor, Deus querido, a Dona Fátima, ó Deus amado, a vida da tua filha, abençoa, Pai querido, poderosamente, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa, Senhor, guiar a tua filha a cada dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, ó Deus querido, ali o diácono Damião, a obreira Maria, toma o Júnior, toma, Senhor, o Daniel, toma, Senhor, ali a Ana Luísa, ó Pai. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor, todos que ali estão, Senhor, reunidos, ó Pai, na tua presença. Toma a minha vida, a vida da Kelsilene, do Arthur. Toma a vida, Senhor, ó Deus querido, da Esté. Toma, Senhor, ó Deus querido, Deus amado, a vida lá do seu José, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa dar, Senhor, um toque de cura na vida do teu filho, Senhor. Que ele possa ficar são, ó Pai. E que os médicos venham se surpreender pelo poder, Senhor, da tua glória, da vitória, Senhor. Pai amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, toma, Senhor, teus filhos
nesta hora, Senhor. Eu peço ao Senhor nesta hora, toma a minha tia Yara também, Senhor, que esteve nessa live. Toma, Senhor, aqueles que entraram. E, ó Deus, Senhor, nós não sabemos quem são essas pessoas, mas Tu sabes, ó Pai. Toma nas Tuas mãos essas vidas, Senhor. Trabalha, Senhor. Conhece o desígnio do coração dos Teus filhos. Conhece a necessidade. Toma os vizinhos de cada um dos Teus filhos. Toma os meus vizinhos na Tua mão, ó Pai. Pai querido, nos dá sabedoria na caminhada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer melhor a Tua vontade, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, nos dê um sono, uma noite de bênção, de vitória, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. E, ó Deus querido, Deus amado, eu profetizo uma quarta-feira de vitória na vida dos Teus filhos, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Senhor. Nós te pedimos a Tua graça e o Teu amor nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, sua família. Obrigado por ficar conosco até agora. Né? Uma live, conforme eu falei, uma live extensa, né? Ezequiel, profeta fora do sério, né? E nós vamos partir para o próximo, né, irmãos? Então, próximo profeta maior, né? O último dos profetas maiores, que é Daniel. Nós vamos falar de Daniel aí, né? Em nome de Jesus. Muita coisa para falar de Daniel. E nós vamos encerrar os profetas maiores com Daniel. Nós vamos encerrar nele, depois nós vamos entrar nos profetas menores, indo em cada livro. Lembrando que os 4 primeiros profetas são profetas maiores, mas eles são conhecidos também como profetas escritores, tá? Porque eles têm livros próprios, por isso são considerados como profetas escritores. E também, de uma certa forma, não são só profetas escritores, mas são profetas também que são usados poderosamente em visão, revelação da parte de Deus. Deus te abençoe, não se omita, mas toque a trombeta, porque é isso que Deus quer da minha e da tua vida. A paz, queridos. Deus abençoe.